Vou projetar aqui um conjuntinho de slides que eu organizei para isso, só para, como eu disse, eu não vou enfatizar muito esses aspectos teóricos, isso você vai conseguir encontrar mais facilmente em outros locais da literatura, isso tem bem extensamente descrito. Vou deixar alguns links no final como referências. Eu queria aqui só fazer mesmo uma introdução inicial para a gente partir de um mesmo, falar mais ou menos a mesma língua, né? Então, essa ideia CTSA, que significa Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente, na verdade, ela se originou com essa sigla aqui, CTS, Ciência, Tecnologia e Sociedade, e foi uma proposta que surgiu a partir do final da década de 60, início dos anos 70, dentro dos chamados estudos sociais de ciência. Então, na verdade, isso nasceu da sociologia e da filosofia da ciência, um olhar diferente para como se dá o processo de construção do conhecimento científico, entender, né, com o objetivo de entender que não se trata ali de uma ciência estanque, que não se trata de uma abordagem racionalista exacerbada, como foi entendida um pouco até então, que a ciência também não era assim a salvadora, capaz de resolver todos os problemas, né? Essa reflexão começou a acontecer principalmente ali pós-Guerra Fria e corrida espacial, em que justamente algumas aplicações da ciência e da tecnologia começaram a ser questionadas e entraram assim dentro dessa ideia de juízo de valor, o que é uma boa aplicação, o que não é uma boa aplicação desses conhecimentos científicos. Então, essa ideia de refletir sobre de forma crítica sobre os impactos da ciência e tecnologia na sociedade começou mais ou menos nessa época. Isso não era inicialmente uma proposta de educação. Como eu disse, era um campo dentro da sociologia e da filosofia da ciência, uma forma de olhar para o processo de produção do conhecimento científico. E isso, para o campo da educação, nessa mesma época, foi trazido como essa ideia de discutir dentro do ensino de ciências sobre a natureza do conhecimento científico e seu papel na sociedade, e refletir sobre esses impactos da ciência e da tecnologia na sociedade, né? Um pouco mais para frente, adicionou-se o A de ambiente, ao CTSA, mas mantendo ali a mesma ideia, né? Mas acrescentando essa ideia de refletir sobre o papel da ciência e tecnologia nos problemas ambientais, seja para a resolução de problemas ambientais, como, por exemplo, técnicas de biorremediação, sei lá, em derramamentos de petróleo, por exemplo, seja para rever ou reverter os impactos de alguns produtos tecnológicos, impactos negativos, talvez, de alguns produtos tecnológicos, como agrotóxicos, hidrelétricas, nanotecnologia e N outros que a gente pode listar aqui e vai tentar fazer um pouco a partir dos exemplos que a gente vai olhar. Então, essa ideia geral, CTSA, bom, então, não é uma metodologia de ensino, não é uma estratégia didática, também não é uma receita para a prática docente. Então, é um processo de ensino-aprendizagem orientado por esses ideais desse movimento iniciado na sociologia da ciência no final dos anos 60. Então, ao trazer isso para a sala de aula, como que isso pode se configurar? Como um estudo transdisciplinar das relações entre ciência, tecnologia, sociedade e ambiente. E aí, ao longo da aplicação disso em sala de aula, inicialmente se desenvolveram duas vertentes principais, a escola americana e a escola europeia. São enfoques um pouco diferentes, mas complementares e dentro dessa mesma ideia geral. Eu, de novo, não vou fazer uma discussão teórica disso. Quem tiver curiosidade, posso indicar um livro super bom para isso, tá? Na lista final da bibliografia que eu disse que eu preparei para vocês, ele apresentando de uma forma bem simples o que foi desenvolvido ali, com mais ênfase na escola americana, com mais ênfase na escola europeia. E um pouco mais para frente, uma certa derivação do CTSA são as questões sociocientíficas, que é uma certa apropriação disso pela escola canadense. Então, no final das contas, são formas diferentes e também complementares de aplicar tudo isso, da gente refletir sobre essas relações entre ciência, tecnologia, sociedade e ambiente, como que a gente pode fazer os alunos do ensino fundamental, do ensino médio, principalmente, mergulharem nisso, para ter um outro olhar sobre a ciência, né?
Bom, então aqui, ó, como eu disse, esse aqui é um dos livros da Organização dos Estados Interamericanos. Nesse livro tem essa discussão do que é a escola americana, o que foi a escola europeia, etc. Aqui, que fecha um pouco essa definição do que são esses estudos CTS ou CTSA, né? Eles buscam compreender a dimensão social da ciência e da tecnologia, tanto desde o ponto de vista dos seus antecedentes sociais, como de suas consequências sociais e ambientais. Ou seja, tanto no que diz respeito aos fatores de natureza social, política ou econômica que modulam a mudança científico-tecnológica, como pelo que concerne às repercussões éticas, ambientais ou culturais dessa mudança. O aspecto mais inovador deste novo enfoque, que já não é mais tão novo assim, né, se encontra na caracterização social dos fatores responsáveis pela mudança científica. Então, não à toa essa proposta nasceu dentro da sociologia da ciência. Propõe-se, em geral, entender a ciência e a tecnologia não como um processo ou atividade autônoma que segue uma lógica interna de desenvolvimento em seu funcionamento ótimo, resultante da aplicação de um método cognitivo e um código de conduta, mas sim como um processo ou produto inerentemente social, onde os elementos não epistêmicos ou técnicos, por exemplo, valores morais, convicções religiosas, interesses profissionais, pressões econômicas, etc., desempenham um papel decisivo na gênese e na consolidação de ideias científicas e dos artefatos tecnológicos. Então, é sair daquele racionalismo exacerbado científico do século XIX e pensar no cientista como um ser humano, antes de tudo, com suas dores e suas delícias, com seus erros e seus acertos, com suas boas intenções e suas más intenções, entender que a ciência não é neutra, ela pode ser aplicada de um jeito, pode ser aplicada de outro, idem para a tecnologia, começar a compreender como são feitos investimentos em ciência, em tecnologia, quais são os atores e os elementos, as estruturas sociais que estão reforçando o investimento em determinada área, em outra não, por quê? Então, é esse tipo de reflexão que vai permear as análises CTSA, né? E isso tem super a ver, se a gente for olhar hoje, né, começou ali no final dos anos 60, mas hoje a gente está em pleno momento perfeito para isso, né? Na verdade, a gente vive uma contradição importante. Estamos aqui no meio dessa emergência sanitária, da pandemia Covid-19, e aí muitos tomando, sejam elementos do governo, sejam decisões individuais, não baseadas em evidências, não baseadas em ciência. Então, a gente vive essa contradição que, ao mesmo tempo que a gente tem um amplo desenvolvimento científico e tecnológico, ao mesmo tempo que a gente está prestes a ter vacinas sendo produzidas em tempo recorde e uma estrutura de comunicação científica e mesmo de produção do conhecimento científico feito em velocidades assustadoras, alta integração, conexão entre cientistas de diferentes áreas, de diferentes países. Paralelamente a isso, a gente nunca viveu tanto um ataque ao conhecimento científico e tecnológico, seja por meio de cortes de financiamentos, seja por meio de movimento anti-vacina, fake news, etc. Então, a gente está vivendo essa contradição. Então, ao mesmo tempo que a gente tem um amplo desenvolvimento, a gente também tem uma certa descrença, e isso tudo tem muita relação com como que as pessoas entendem o que é ciência, o que é tecnologia, ou principalmente como é esse processo de produção do conhecimento científico e tecnológico. Ou seja, na hora que as pessoas ficam agoniadas, eu só saio quando tiver a vacina, mas aí cadê? Essa vacina não saiu ainda, desde maio que estão falando que vai sair a vacina. Não, gente, desde maio, o que aconteceu em maio era estudos de fase 1, estudos de fase 2, então entender o que significa fase 1, fase 2, até a gente chegar numa fase 4, em que algumas vacinas ainda vão começar a entrar, tem uma distância, né? Entender como que são produzidos, aprovados medicamentos,
tudo isso faz parte de entender como esse processo se dá, qual que é a disputa de patentes que acontece, enfim, isso é algo que a gente precisa conhecer para, então, poder atuar, de fato, como um cidadão crítico, responsável, né, e isso começa na escola, ou deveria começar na escola, né. Então, esse é o cenário que a gente está, bastante propício para isso. Eu vou mostrar alguns exemplos entre hoje e amanhã, de coisas que a gente fez, mas foi engraçado o comentário de alguns alunos no final aí do primeiro semestre, em junho, quando a gente fez o compartilhamento de uma das atividades, né, então os alunos trocam entre si o que cada grupo pesquisou, etc. E aí, um dos estudos de caso era movimento anti-vacinas, o outro de estudos de caso é o investimento no SUS, e isso tudo foi algo que começou antes da pandemia, né, essa proposta de pesquisa, esses estudos de caso, na verdade, a gente já usou, inclusive, em anos anteriores, e aí uns alunos falaram, nossa, parece que vocês adivinharam que ia ter a pandemia, porque os estudos de caso têm tudo a ver com o que está acontecendo agora. É que, na verdade, são temas que são prementes na nossa sociedade, são temas que são prementes na reflexão nossa sobre como se dá o conhecimento científico, o desenvolvimento tecnológico, e aí agora a gente está vivendo, como tudo que acontece na pandemia, isso de forma mais potencializada, né? Então, pareceu que a gente tinha preparado o terreno para discussão durante a pandemia ou pós-pandemia, mas, na verdade, é a discussão que a gente deveria fazer sempre, porque importa sempre saber sobre esses temas todos, né? Para a gente começar a entrar um pouquinho no que é essa lógica CTSA de trabalho em sala de aula, eu não sei se talvez alguns de vocês tenham feito exatamente essa redação, se tiver alguém que acabou de entrar na faculdade, ou pelo menos tenham tido notícia de qual foi a proposta de redação da FUVEST do ano passado. Essa proposta é CTSA. Alguns alunos até brincaram com os professores desse projeto CTSA se a gente tinha tido alguma coisa a ver com isso. Mas na hora que a gente olha para essa coletânea de textos, vocês não devem estar enxergando nada que está pequenininho, né? Mas vocês vão acreditar em mim que vou mencionar algumas coisas aqui. Na hora que a gente olha para essa coletânea de textos, é exatamente essa reflexão que a gente está tendo aqui. Então, por exemplo, se a gente for olhar para esse trecho aqui da Alicia Kowaltowski, que é uma pesquisadora do Instituto de Química da USP, ela fala ali, ó, algo muito estranho está acontecendo no mundo atual. Vivemos melhor que qualquer outra geração anterior. Pessoas são saudáveis graças às ciências da saúde. Moram em residências robustas, produto de engenharia. Usam eletricidade domada pelo homem devido ao seu conhecimento de química e física. Paradoxalmente, essas mesmas pessoas ligam seus computadores, tablets e celulares para adquirir e disseminar informações que rejeitam a mesma ciência que é tão presente em suas vidas. Vivemos num mundo em que as pessoas usam a ciência para negar a ciência. Então, essa é uma reflexão bastante importante da gente ter, estando no ambiente universitário, da Universidade de São Paulo, pensando em preparar futuros cidadãos numa sala de aula, a gente precisa entender que esse movimento de fake news tem tudo a ver com um pouco, para além de um analfabetismo científico, como muitas vezes se fala. Porque uma coisa é você saber alguns conceitos de ciência, outra coisa é você entender a dinâmica, como que a ciência e a tecnologia se inserem na dinâmica social em geral, sendo influenciada por ela e a influenciando. E é disso que se trata o CTSA, né? Então, esses textos todos que estão propostos aqui para reflexão, né, essa coletânea de textos dados aqui para a redação da FUVEST, são diferentes olhares sobre essa mesma questão, estão dentro dessa lógica CTSA. Um outro exemplo todo ano tem esse concurso da Sociedade Americana de Genética Humana, pode ficar atento que daqui a pouco eles divulgam qual que vai ser a questão de 2021, geralmente no fim do ano eles divulgam isso. Eu peguei aqui a de 2019 como exemplo. Então, aqui, a ideia o que tinha que ser feito ali nesse concurso, que era um ensaio, né, sobre esse caso aqui, de uma pessoa chamada Jonathan, com 50 anos, que foi diagnosticada com a Coreia de Huntington, e aí a Karen, sua conselheira genética, pegou o seu consentimento informado, né, quer abrir, na verdade, o seu consentimento para a filha, Sarah, né? E aí o Jonathan
não quer que isso abra, só que a Karen ela sabe que isso pode ajudar no diagnóstico da filha, né? Então, você vai ter que, no seu ensaio, apresentar argumento a favor e contra a posição do Jonathan, né? Enfim. Então, aqui, claro, você tem que ter alguns conhecimentos científicos e médicos sobre essa doença genética específica que está se abordando, mas você também vai ter que fazer ali uma pesquisa sobre isso, né? Então, aonde que você vai buscar essas informações em fontes atualizadas e confiáveis, né? Estamos falando de uma decisão difícil e, geralmente, quando a gente estiver falando de atividade CTSA, a gente está falando disso, de uma decisão difícil. As questões sociocientíficas sobre as quais nós vamos nos debruçar bastante, mas principalmente amanhã, elas tratam todas disso, de uma decisão difícil, não tem uma resposta direta, você vai ter perdas, seja qual for a sua, vai ter ganho, seja qual for a sua decisão, então vai envolver um balanço de risco ali, né? Aqui nesse caso, a gente está abordando questões éticas na ciência, então, primeiro entender o que significa, né, o consentimento e abrir o consentimento do paciente para as informações ali do seu prontuário médico, como isso é feito, por que isso é feito, ou no processo de pesquisa de um novo medicamento, o que é o termo de consentimento livre e esclarecido que os pacientes que estão participando do estudo devem fazer, algo que não tinha, por exemplo, no caso daquele cientista Rian Jancui, que editou as gêmeas, são as primeiras gêmeas editadas geneticamente com a técnica CRISPR-Cas9, que acabou de ganhar o prêmio Nobel há 2 semanas, não o cientista, né? As duas mulheres cientistas que começaram a desenvolver essa técnica CRISPR-Cas9, que foram as ganhadoras do Nobel, mas usando essa técnica CRISPR-Cas9, um cientista chamado Ri Jiankui editou alguns embriões humanos, foram os primeiros embriões editados geneticamente, e já tem 3 meninas que nasceram dessa edição gênica. E aí, uma das razões, né, dele ter sido preso, isso não passou por aprovação de um comitê de ética, não teve um termo de consentimento livre esclarecido assinado pelos pacientes, e é por isso que esse cientista foi condenado pela comunidade científica e também legalmente. Então, entender a importância disso e aí fazer reflexões sobre as questões éticas, ou mesmo se eu tiver esse consentimento, qual que é o dilema? Ele não quer abrir, esse paciente aqui não quer abrir essa informação, mas isso implica no tratamento da filha, que se tiver essa assistência desde cedo, souber dessa informação desde cedo, ela pode minimizar os efeitos da doença. Então, como fica o médico na hora que olha para isso? O paciente não autorizou abrir, mas ela sabe que ela está arriscando o melhor sobrevida de uma outra pessoa dependente de não abrir esse consentimento. Então, são dilemas éticos sempre expressos nessas questões sociocientíficas ou nessas discussões CTSA, né? E aí, sempre você vai ter que apresentar argumentos para lidar com essas situações difíceis. Então, o desenvolvimento de uma argumentação referenciada, uma argumentação fundamentada em estudo e pesquisa, isso é a essência do CTSA. Então, mesmo aqui, numa situação como essa, que é bastante localizada na biologia, poderia ser algo numa situação de uma aula de biologia, ainda assim, dá para considerar isso um trabalho CTSA, porque já está dentro dessa lógica de pensar nas questões éticas, de pensar nas consequências, para além dos dados técnicos aí envolvidos, a gente está pensando nas implicações sociais diversas. É claro que, quanto mais eu conseguir expandir isso e pensar em implicações ambientais, situação como essa, numa situação social um pouco mais ampla, como estabelecer como deve ser a regulamentação para lidar com esse tipo de dilema ético em situações de aconselhamento genético. Aí eu estou falando de uma ação social um pouco mais abrangente do que um caso localizado de uma família, né? Mas isso pode nascer de um caso localizado. Então, essa salada de coisas que na verdade, CTSA, né? Então, para resumir tudo isso, que características que a gente tem quando a gente vai estar se referindo a essa chamada abordagem CTSA na sala de aula? Então, uma abordagem pensada por temas,
Então, usando problemas abertos quer dizer que não tem uma resposta específica, né? Você vai ficar analisando ali situações de risco e vai tentar construir uma argumentação olhando para o lado X, olhando para o lado Y, e geralmente não tem só dois lados, como a nossa sociedade atual gosta de fazer, né? Tem muitos lados, né? Então, trata-se aqui de um exercício de reflexão e argumentação. Então, mais do que apresentar conceitos fechados, a gente vai pensar, refletir sobre isso, estruturar uma argumentação em cima dessas situações problema. E a ideia é que isso vá propiciar uma aprendizagem mais significativa do que eu apresentar simplesmente conceitos fechados. Aí, outra característica, como eu já tinha mencionado, é a interdisciplinaridade, porque os problemas são reais, os problemas reais são complexos e eles transcendem as ciências naturais ou quaisquer que sejam outras disciplinas, né? A ideia é que isso, partindo de um conjunto de disciplinas de ciências naturais, a gente envolva também uma visão histórica, contextualização desses conteúdos. Então, a gente vai envolver aí, poderia ter envolvidas todas as disciplinas, as abordagens dos problemas CTSA. Aí, vai depender de quais são, ou aquela situação, problema específica que você escolheu, né, para aquele trabalho, vai depender de como que é a dinâmica na sua escola, o quanto que os outros professores topam, querem, ou se sentem preparados a fazer esse tipo de trabalho, como que é a estrutura geral, né, mais física, digamos assim, da escola, o quanto que é possível você ter horários de conversas, de trocas entre os colegas. Então, um pouco disso, de como que isso pode rolar e o que requer para que um projeto se estruture de maneira interdisciplinar, a gente vai discutir um pouco a partir dos exemplos, né? Isso nem sempre é fácil, às vezes esbarra muito aqui, mas a ideia dos problemas trabalhados em CTSA é que eles sejam naturalmente interdisciplinares. Então, pode ser que, de repente, só o professor de biologia, só o professor de química é que vá trabalhar aquilo, mas desde que ele procure olhar para esses vários aspectos relacionados a esses problemas super complexos, né? Não só ele olhar, mas, na verdade, estimular esse olhar, por meio da pesquisa e da discussão em fontes diferentes, em instâncias diferentes de pesquisa. E, por último, tem essa ideia de uma cultura, criar uma cultura de participação em processos decisórios, essa ideia de você criar mesmo, ajudar a formar um cidadão participativo. Então, ao estar envolvido nesse tipo de abordagem, você vai ajudar os alunos a construir conhecimentos, habilidades e valores que são necessários para tomar decisões responsáveis sobre as questões de ciência e tecnologia na sociedade e, de preferência, mais para frente, atuar na solução de tais questões. Começa a partir só da instância analítica, reflexiva, também para a instância propositiva, né? Se não ali no momento de sala de aula, no momento de ensino médio, pelo menos um pouco mais para frente, né? Então, na verdade, essa ideia de formar esses cidadãos participativos vai implicar uma série de coisas, a capacidade de identificar problemas, né, desenvolver habilidades de pesquisa, propor soluções, ética, habilidade de comunicação. Então, tudo isso tem que ser desenvolvido durante esses trabalhos dentro dessa abordagem CTSA. Então, tem alguma coisa que é da esfera conceitual e tem alguma coisa que é da esfera das habilidades que vão ser desenvolvidas ali no meio desse percurso, né? Então, no fim das contas, trocando em miúdos, a inserção dessa abordagem CTSA no ensino de ciências é ampliar o olhar sobre o papel da ciência e da tecnologia na sociedade, conhecer como se dá o processo de construção do conhecimento científico, problematizar as aplicações tecnológicas e os investimentos, ou falta de investimentos em ciência e tecnologia, entender que não tem sentido, eu sou de humanas, eu sou de exatas, na verdade, tudo isso está integrado, né? Desenvolver valores vinculados a interesses coletivos, esse S de sociedade devia estar no CTSA. A gente está vivendo um momento bastante individualista, em que as pessoas pensam nas tomadas de decisão do seu ponto de vista, dos seus interesses somente, mas, por exemplo, numa situação de pandemia, como que a gente está vivendo agora, não adianta só eu pensar na minha proteção ou no meu interesse, eu tenho que pensar, as decisões são de cunho coletivo,
né? E aí sim eu vou conseguir ter soluções de fato para algo que envolve todos, né? A sociedade como um todo. Então, começar a exercitar ou reforçar esse olhar para o interesse coletivo é algo bastante crucial nesses projetos CTSA. E, por fim, como eu já tinha dito, estimular a participação social nas tomadas de decisão. Então, seja desde ajudar a propor projetos de leis, por exemplo, diferentes instâncias de regulamentação, ou começando a entender como são feitos esses projetos de lei, essas diferentes instâncias de regulamentação, ou cobrando, né, que as que já existam sejam de fato aplicadas, de fato executadas, né. Então, essa é a ideia principal do que é CTSA. Se a gente tivesse definir o que é CTSA é isso, esse conjunto de coisas que a gente vai tentar trabalhar aí na sala de aula. E aí, tudo bem, que bonito, tudo isso. Agora, como é que eu faço? Achei lindo, quero super. Como é que dá para chegar e agora construir alguma coisa sobre o tema X qualquer na sala de aula, né? O que dá para fazer? Então, vamos começar a olhar alguns exemplos, e eu vou usar exemplos reais de trabalhos que eu construí junto com colegas, nenhum sozinho. Amanhã eu vou falar de alguns sozinha, mas só para dar a chance, assim, ou a ideia para aqueles que, olha, na escola em que eu trabalho, não tem como fazer disciplinar, por qualquer razão que seja, não importa, mas ainda assim dá para fazer, né? Mas vamos começar pelo jeito que é o mais legal, o ideal, que é por meio de um trabalho interdisciplinar. Então, vou mostrar pedaços aí de alguns projetos que eu fiz junto com outros colegas. Na escola em que eu trabalho, esse projeto começou, na verdade, em 2013, com um professor de física. Eu nem estava na escola ainda, né? Aí esse professor brincava que não era CTSA, era em vez do C, o F, que era de física em vez de ciências, né? Então, ele montou uma certa estrutura de trabalho e ele trabalhava isso dentro da disciplina de física, né? O professor Gustavo Kilner, que também é professor no Instituto Federal de Física, então ele também tem um olhar bastante acadêmico sobre esse tema, uma ampla experiência nessa área. Então, ele concebeu o que seria o ideal de um trabalho CTSA na escola. E aí, quando eu e a professora de Química entramos em 2015, a gente começou a namorar esse projeto dele, a gente começou a conversar sobre isso, para, de fato, a gente fazer algumas adaptações em cima do esqueleto original que ele tinha e começar a aplicar isso conjuntamente, de maneira interdisciplinar, em 2016. Então, o ano que o Lucas entrou, né, não o ano que o Lucas entrou, ele entrou nesse 2015, nesse namoro, né, mas o ano que o Lucas trabalhou junto com a gente no CTSA, que foi o primeiro ano que a gente trabalhou de maneira interdisciplinar. Um pouco mais para frente, 2 anos depois, a gente fagocitou o professor de produção textual, porque algo que a gente sentia bastante falta era de conseguir trabalhar com mais propriedade também as diferentes formas de expressão. Porque, como vocês sabem, no processo científico é importante não só a produção do conhecimento científico, mas a comunicação disso, né? Então, esse trabalho conjunto com o professor de produção textual ajudou a gente a fazer isso de uma maneira mais científica, porque, na verdade, tudo bem, o que eu sei de português é algo como falante de língua portuguesa, não domino um pouco quais são as técnicas de expressão linguística, reflexões que a gente pode fazer sobre a língua. Então, a entrada do professor de produção textual deu um up no projeto e ajudando um pouco também nessa parte de como que a gente pode desenvolver uma melhor estrutura argumentativa nos alunos. Então, construir a argumentação é algo que é tema do curso de produção textual na escola, né? E isso, então, entrou junto do projeto de CTSA. Então, os exemplos que eu vou mostrar para vocês têm a ver com o trabalho desse conjunto de 4 professores, né? Então, eu vou mostrar coisas que são de diferentes momentos desse período aí, desde 2016 até 2020, e aí, quando importar, eu falo, isso aqui foi de não sei quando, isso aqui foi de não sei quando, né?
Bom, vou mostrar um pouquinho, começar a mostrar, vai, então, já estamos fazendo a maior propaganda, vamos mostrar um pouquinho desses trabalhos e aí, na verdade, colocar vocês para trabalhar um pouquinho num pedaço desses trabalhos. Espera aí, errei, tem que compartilhar de novo. Errei aqui. Então, pensando no como, né, dentro dessa ideia toda aí o que é CTSA, como que a gente pode implementar. Então, esse slide é roubado ali da nossa estrutura de trabalho, porque justamente vou usar exemplos da nossa estrutura de trabalho. Então, isso não é uma regra, né? Estou contando qual foi a nossa estrutura de trabalho, que funcionou para a gente nesse contexto que eu disse, são 4 professores de 4 disciplinas diferentes, é no segundo ano do ensino médio, isso advém de um histórico de, por exemplo, os alunos já tiveram filosofia da ciência no primeiro ano do ensino médio, agora a gente começou a receber alunos que já passaram por um outro projeto que aconteceu no ensino fundamental, chamado Projeto Terra, que integra ciências e geografia. Então, quando a gente começou esse trabalho CTSA, não tinha essa integração, agora os alunos já tiveram um primeiro projeto totalmente CTSA no 8º ano, e aí depois eles passam por filosofia da ciência, e depois, quando eles chegam para a gente, tem já um certo repertório, uma bagagem que a gente vai resgatar e aprofundar, né? E depois, agora, eles partem para o 3º ano, para os projetos que o Lucas vai contar um pouco para vocês daqui a pouco. Então, isso que eu vou mostrar aqui não é uma regra, e se eu mesma tivesse em outra escola, com outra estrutura dinâmica de trabalho, talvez eu fosse arrumar outras coisas diferentes, ou na mesma escola, mas com outros parceiros, outros professores, talvez fosse ser uma estrutura diferente. Então, isso aqui são ideias possíveis, e aí depende de como é que você vai implementar isso nas condições de temperatura e pressão que tiver ali em cada situação, né? Dependendo dos parceiros e da estrutura da escola. Então, no nosso projeto CTSA, a gente tem 2 vias principais de ação, né? A gente quer ampliar o processo de alfabetização científica, então, de pensar na natureza da ciência, na linguagem científica e em questões sociocientíficas. Então, natureza da ciência, por exemplo, o que eu estou querendo dizer? A ciência é feita por meio de modelos, a gente constrói modelos, modelo na realidade, em que medida que o modelo explicativo ajuda a compreender a realidade ou não, né? A ciência não é estanque, a ciência é cumulativa, a ciência envolve integração de conhecimentos de várias áreas, então é esse tipo de coisa que a gente está falando. Linguagem científica envolve a gente entender, e muitas vezes a gente estimula que eles leiam artigos científicos mesmo, claro que difícil, mas com ajuda, né? Mas pelo menos saber diferenciar o que é um texto de divulgação científica de um texto científico de fato, você conseguir entender o que é uma fonte secundária, uma fonte primária. Quando eu vejo uma notícia de jornal sobre um determinado trabalho de pesquisa, isso é uma fonte secundária, porque não quer dizer que mas é importante você saber que você está ouvindo alguém falar sobre aquilo, e esse alguém não é o produtor original daquela informação. Então, fazer esse tipo de diferenciação é bastante crucial, né? E aí, desenvolver um repertório para outras análises conceituais. Então, o que isso quer dizer? A gente escolhe alguns temas que a gente vai trabalhar de maneira conjunta nesse projeto interdisciplinar, que, no nosso caso, dura o ano inteiro, então, ao longo de todo o segundo ano do segundo médio, né, do ensino médio, mas não dá para tratar todos os temas ali. Então, a gente escolhe alguns temas para trabalhar dessa forma, e aí, quando eu estou sozinha lá na minha aula de biologia com os alunos, eu tenho a que fazer referência a partir de textos que foram lidos por conta do projeto CTSA, a partir de discussões que foram feitas por conta do projeto CTSA, e aí a gente vai podendo fazer essas conexões de maneira mais fácil. Então, a gente ajuda os alunos a criarem um certo repertório que a gente pode e deve, né, utilizar muitas vezes ao longo dos outros cursos todos, né? E aí a gente acaba tendo uns momentos em que tive várias vezes alunos falando: nossa, Tati, isso daí que está acontecendo na aula agora era CTSA.
Sim, essa TSA, embora esteja sendo só na aula de biologia, mas a gente está olhando para essa questão, né, com esse olhar, dentro dessa lógica, entre aspas, CTSA. Poderia ser um dos estudos de caso, um dos problemas que a gente olharia de maneira interdisciplinar. Como não dá para ser todos que a gente vai trabalhar de maneira interdisciplinar, alguns vou trabalhar só na aula de biologia, alguns só na aula de física, alguns só na aula de química e alguns de maneira conjunta, né? A nossa ideia é fazer uma avaliação formativa, e esse é um dos pontos de encrenca. Amanhã, assim, mais no final do curso, eu vou falar dos pontos de encrenca. É muito bonito isso, não tem nenhum momento em que, se eu tiver num curso de licenciatura, que isso não vai ser super louvado, e é mesmo para ser super louvado, né? Mas executar isso é bastante difícil, porque, na verdade, a gente tem que lidar com mudança de uma lógica, de uma estrutura a qual os alunos estão acostumados e diversos outros professores estão acostumados, e nós mesmos, trabalhando nesse projeto, estamos também acostumados. Então, aqui a ideia é que a cada etapa seja avaliada e que o passo que o aluno deu, o primeiro passo que o aluno, o grupo de alunos deu, na verdade, ele vai receber um retorno sobre aquilo e usar aquela informação para executar, então, o segundo passo. Então, não tem aquela coisa de, no final das contas, o trabalho final do CTSA vai ser um seminário sobre a coisa X. E aí, só no seminário, que aí o cara faz na véspera, que vai ser avaliado. Não, todo um processo para ele chegar na construção desse seminário, desde a escolha das fontes de pesquisa, desde das discussões dessas pesquisas, desde a seleção dos argumentos dessas fontes de pesquisa, desde a construção de um texto que te ajude a preparar um seminário. Então, cada uma dessas etapas vão sendo avaliadas, recebendo retorno, para daí chegar num determinado produto final, né? E aí a gente escolhe alguns estudos de caso, situações, problemas, com essa ideia de pedagogias de projetos com um determinado produto final. Então, aí a gente procura variar o produto final. Às vezes é um vídeo, às vezes é um seminário, às vezes é um debate com a sala toda. Vou falar de alguns exemplos, né? E em todas as situações, para cada um desses estudos de caso, a gente trabalha com 3 momentos pedagógicos. Um de problematização, em que a gente apresenta ali aquela situação, vamos pensar, refletir sobre esse tema. Um momento de organização desse conhecimento e aplicar esse conhecimento, às vezes, numa nova situação-problema ou numa complexidade um pouco maior dessa situação-problema. E daí, para executar isso... Ih, meu negócio travou. Para executar isso, a gente tem 3 eixos estruturantes, lembra? Esse projeto acontece ao longo do ano todo, no segundo ano do ensino médio, né? E aí a gente divide isso dentro dos momentos do ano, né? Quase como se a gente fosse dividir isso em 3 bimestres, né? Sendo esses 2 primeiros itens no primeiro semestre, esse aqui no segundo semestre. Então, a gente tem um primeiro momento em que a gente quer fazer a diferenciação entre conhecimento científico, conhecimento pseudocientífico e de senso comum. Na verdade, nas últimas versões, a gente adicionou também conhecimentos tradicionais. Então, a gente quer refletir sobre a natureza do conhecimento, né? Vamos confrontar pontos de vista sobre diferentes formas de conhecimento e pensar na sua validação social. Já vocês vão fazer um exercício especificamente para conseguir entender o que é conhecimento científico, não porque ele seja melhor ou pior que os outros, mas agora eu sei quais são as suas características em relação a outras formas de conhecimento. E é dele que a gente vai falar daqui por diante, né? Então, agora eu vou pensar sobre como se dá o processo de produção desse tipo de conhecimento, do conhecimento científico. Agora, a gente vai olhar para isso, tem um olhar histórico, aplicar em diferentes contextos. Primeiro, vamos fazer um exercício de análise e depois aplicar essa forma de análise em diferentes contextos, e aqui entram várias situações, problemas para isso, né? A gente divide em grupos de alunos, cada grupo trabalha com alguma situação, problema, e depois a gente tem um momento de compartilhamento dessas informações, assim, os alunos podem aprender uns com as pesquisas dos outros, né? E no segundo semestre a gente trabalha com as questões sociocientíficas, elege um
caso ali específico para o desenvolvimento de estratégias argumentativas e com bastante ênfase nas questões ambientais. A gente escolhe uma que permita avançar bastante também no A do CTSA, né, que às vezes é um pouco esquecido. Então, basicamente, essa é a nossa estrutura. Há também aqueles que acreditam que ela pode realmente fazer mal. Grande parte dessa visão atual contra a vacinação tem como berço as ideias do americano Andrew Wakefield. Ele, em 1998, publicou um artigo na revista The Lancet acusando a vacina tríplice MMR, que protege contra sarampo, rubéola e cachumba, de gatilho para problemas intestinais e autismo. A vacina supostamente causaria isso pelos seus altos níveis de componentes tóxicos. Por ser uma vacina tríplice, Wakefield alegava que era uma concentração muito forte de antígenos de uma vez só. E, segundo ele, o problema seria o mercúrio, presente em 49% do conteúdo de um ingrediente da vacina, o timerosal. Mas a vacina é tóxica para você? Não! Vacinas que precisam render várias doses contêm preservativos. Em 1930, foi estabelecido o uso de etilmercúrio ou timerosal para manter algumas vacinas estéreis, mesmo fora da geladeira. O timerosal é muito menos tóxico para o corpo do que o mercúrio metálico ou metilmercúrio, tanto que a quantidade de mercúrio por dose de vacina está dentro do considerado seguro. Na verdade, você ingere muito mais mercúrio se comer uma porção de cação pescado na costa brasileira, ou também composto de alumínio, usados em doses muito mais baixas do que é considerado tóxico, doses menores do que você encontra no leite de vaca, no leite materno e em fórmulas de bebê, ou em qualquer comida preparada em uma panela de alumínio. Além disso, afirmava ainda que o vírus utilizado na produção da vacina continuava vivo no organismo, no intestino e nos fluidos cerebrais, o que causaria o que ele chama de autismo regressivo, ou seja, as crianças nasceriam saudáveis e, após a vacina, perderiam suas capacidades de linguagem e comunicação. Em sua pesquisa, o médico reuniu 12 crianças com sintomas de autismo. No seu estudo, afirma que todas eram saudáveis até tomarem a vacina e que, 14 dias depois, os sintomas começaram a aparecer. Entre estes, temos infecções intestinais e a gradual perda da habilidade de fala e compreensão. A pesquisa, assim que lançada, causou histeria. E, com o decorrer do tempo que ela era divulgada, pôde-se perceber os hábitos de vacinação na Europa e nos Estados Unidos se alterando. Pais que tinham seus primogênitos autistas não vacinavam os outros filhos, ou mesmo famílias que não tinham nenhum único caso de autismo deixaram de vacinar as crianças. Isso gerou um grande regresso em relação à saúde nesses países. Ambos os Estados Unidos e países da Europa, como Inglaterra e Países Baixos, registraram epidemias das doenças contra as quais a tríplice MMR protegia, sarampo, cachumba e rubéola. Mais adiante, quando se pôde analisar com mais cautela esses acontecimentos, a pesquisa passou a ser questionada e, logo, seria aprovada como falsa. Investigando o caso, o advogado Brian Deer descobriu que das 12 crianças, 5 já tinham problemas de desenvolvimento e não havia sequer uma que não tinha tido seus prontuários médicos alterados. Ainda por cima, Wakefield teve intenções financeiras, havia sido pago para fazer a pesquisa por interesses exteriores. De maneira geral, a pesquisa não era fundamentada em fatos corretos. Por causa da acusação de que a vacina tríplice causaria autismo baseada em 9 pacientes, o CDC realizou um estudo com mais de 500 mil de crianças e não achou nenhuma ligação entre vacina tríplice e autismo. Em seguida, o timerosal contido nas vacinas foi culpado pelo autismo. Mais um estudo, esse com mais de 400 mil crianças, também não achou ligação nenhuma. E dezenas de outros estudos posteriores só reforçaram: não há ligação entre autismo e vacinas. No entanto, a sua cara de fato científico levou um grande número de pessoas a desacreditarem da utilidade da vacinação e, muitas vezes, terem suas saúdes afetadas como consequência. Hoje em dia, passaram-se 19 anos desde a pesquisa. A licença médica de Wakefield foi cassada, o Conselho Geral de Medicina considerou os métodos do médico antiéticos com resultados alterados e invasivos nas crianças. E a revista que primeiramente publicou o artigo, The Lancet, se retratou formalmente dizendo que não deveria tê-lo publicado. Mesmo assim, ainda temos uma grande e crescente quantidade de pessoas que não vacinam os filhos. Recentemente, um estudo apoiado pelo Ministério da Saúde e pela Organização Pan-Americana de Saúde apontou uma quantidade significativamente menor de pais que vacinam seus filhos nas classes A em comparação com os da classe E. Isso foi relacionado com o acesso dessas pessoas à internet, onde se disseminam milhões de fatos por dia, muitos deles sem qualquer base científica. Quanto mais informações na mídia, maior é a nossa capacidade de tomar certas coisas como verdade sem questioná-las. Assim, devemos atentar para nosso cuidado e nosso senso crítico.
Pode parar, porque o vídeo continua, mas o resto não é. Trabalho de aluno, né? Coisinhas mais... Então, o vídeo ficou muito bom, esse trabalho foi ótimo, né? Mas se a gente for olhar ali um pouco para os critérios de correção que a gente tinha apresentado antes já, em termos de pesquisa foi muito boa, muito bem fundamentada, ótimo aporte conceitual dos alunos e mesmo a estrutura do vídeo, né, com a montagem ali das imagens. Contudo, uma das coisas que a gente tinha pedido era caracterizar explicitamente a pseudociência. Então, eles ficaram, sim, desconstruindo, não é um conhecimento científico por causa disso, tá, mas que informações que me levam a caracterizar como pseudociência, que características, que dados que me levam a caracterizar essa afirmação como pseudociência eu poderia enxergar ali, né? Isso foi algo que faltou ali no vídeo, não diminui em nada o ótimo trabalho que eles fizeram, mas, enfim, era algo importante nesse exercício que a gente estava fazendo, né? E outra coisa, essa sim, a gente puxa bastante a orelha e é bastante odiado por isso, cadê a citação das referências utilizadas nessa pesquisa? Então, ali no final tinha que aparecer todas essas informações mencionadas, desde o artigo da The Lancet, mas, por exemplo, tem várias cenas ali que são do Nerdologia, agora... o Átila está cada vez mais famoso na pandemia, mais do que já era, então vocês devem ter reconhecido ali a voz, vários trechos do vídeo tirado de uns vídeos de um vídeo do Nerdologia sobre vacinas, então nada disso, enfim, e outras, né, fontes, nada disso foi indicado ali, seja as fontes de pesquisa para chegar na informação, seja a fonte das imagens usadas para compor o vídeo, porque ali não tem nada de produção de imagens própria do grupo, né, isso não quer dizer que o trabalho não sirva de forma alguma, mas ele precisava indicar, né, a origem daquelas imagens que foram ali utilizadas. Então, isso realmente faltou e é um exercício importante da gente fazer. A gente pode simplesmente se apropriar das imagens do outro e colocar para compor o seu material, né? Então, isso tudo faz parte, essa conversa a gente tem depois, mas, claro, não só por meio da rubrica de correção, mas porque no dia de compartilhamento, então, uma terceira etapa, né, sempre a terceira etapa do trabalho é a gente conseguir compartilhar nas salas, porque cada grupo de alunos ficou responsável por um conjunto de frases para pesquisar, aí nesse exercício que vocês fizeram tinham 10, mas era um conjunto de 30 frases, então os alunos estavam divididos em grupos, e cada grupo tinha que analisar uma trinca, sempre era uma charge, uma propaganda, alguns que vocês analisaram eram propagandas, ou uma que não era bem propaganda, mas aquela do monóxido de hidrogênio, ridículo, porque é água, né, mas se chama de monóxido de hidrogênio, e já vira uma substância, nociva e etc. E o manifesto inteiro está em cima disso, até você parar e pensar, gente, ele está falando da água, né, ou propagandas como sobre o sabonete bactericida, ou 9 em cada 10 dentistas recomendam creme dental tal, que embasamento científico é esse que você tem? Enfim, então uma das propagandas ali era do cosmético usando aquaporina, e aí vai hidratar mais a pele, enfim, então a gente usou alguns desses materiais para os alunos fazerem a pesquisa, só que daí cada grupo ficou restrito àquela sua pesquisa. Então, no dia do compartilhamento, a gente... nessa vez que foram vídeos, a gente assiste todos os vídeos juntos, nem todos são bacanas assim como esse, tem uns que vão ser um pouco mais tediosos, sei lá, eles também estão aprendendo a se expressar nesse tipo de linguagem, então essa é outra coisa que a gente vai ter que abordar, quando que virou um texto na tela, não é um vídeo, o que é a linguagem audiovisual, eles têm outras disciplinas, né, em que isso é abordado, mas é sempre, nada que você trabalhou numa disciplina, pronto, está sabido, acabado, então quanto mais vezes isso puder ser retomado, reforçado, melhor. Então, nesse momento de compartilhamento, a gente começa a conhecer um pouco sobre o que foi trabalhado nas outras frases todas, e aí a gente faz uma discussão final, abordando ali sobre essa ideia dessa primeira etapa nossa de trabalho, de que conhecer essas características dessas diferentes formas de conhecimento não quer dizer hierarquizar
o conhecimento científico é melhor que o conhecimento tradicional, ou é pior, ou é isso. Então, não se trata de hierarquizar, mas sim de conhecer as suas diferentes características, e aí a gente saber em qual situação que me importa saber ou utilizar um conhecimento científico, em qual situação que não importa, né? Mesmo para o caso da pseudociência, sempre os alunos fazem essa discussão no final, mas mesmo a pseudociência assim, não está errada, não é uma situação de, sei lá, charlatanismo. Então, depende, tem pseudociências e pseudociências. Sim, mas se eu estiver falando de homeopatia, não sei, não necessariamente. O que acontece se eu for comparar um medicamento homeopático com um placebo, ele não vai ter um efeito maior que o placebo. Isso é o que os dados científicos dentro da estrutura científica de análise mostra. Então, eu não posso caracterizar isso como um conhecimento científico, mas isso não quer dizer que, então, não sirva para nada. Aí, o que a gente pode partir é para uma reflexão mais elaborada. Então, aquilo que não passou por um processo científico de análise, deveria ser aprovado como investimento público no SUS? Eu devo usar grana pública para esse tipo de tratamento ou não? Isso deve ser, quando não for um conhecimento científico, deve ser só uma decisão individual, é cada um que decide se vai usar ou não homeopatia, por exemplo, né? Então, todas as práticas integrativas, por exemplo, que participam do SUS, e são várias, de homeopatia, danças circulares, por exemplo, isso foi um outro objeto de discussão, outro estudo de caso que a gente trabalhou, inclusive esse ano, para os alunos discutirem. Então, vamos buscar que dados que a gente tem e quando que eu devo ou não utilizar informação científica, se eu devo ou não. Mas lembra, dentro daquela ideia de problemas abertos, não tem uma resposta pronta. O que eu tenho que pensar em que estrutura social que eu estou, em que medida, o que eu preciso ou o que eu não preciso. Então, a argumentação de muitos alunos se centrou assim, olha, interessante e tal, mas, na verdade, a gente tem X doenças cardiovasculares, X% de não sei o quê, falta verba não sei aonde, então talvez a verba devesse ser alocada assim, ou assado. Então, é sempre dentro de uma análise, em determinada conjuntura, que vai ser verdade aqui, não pode ser verdade na Finlândia, necessariamente, o que é verdade aqui hoje, não necessariamente vai ser verdade aqui daqui a 20 anos, né? Então, olhar para aquele contexto específico em que a gente está, pensando na estrutura, então você vai ter o tempo todo que fazer uma análise de conjuntura, uma análise de estrutura, para daí refletir sobre essas questões, né? Mas para a gente chegar nessas questões mais elaboradas, a gente começa com esse trabalho que vocês viram de maneira mais, só assim, um panorama rápido, que é de caracterização das formas de conhecimento. Aí, a gente depois apresenta, às vezes, teve vezes que a gente fez esse esquema do vídeo, teve vezes que a gente se demorou menos nessa primeira etapa, porque a gente queria se demorar mais numa segunda etapa do trabalho. Então, nesse trabalho inicial, o que os alunos produziram foi uma tabela, comparando as diferentes características, né, das várias formas de conhecimento. Então, vou mostrar para vocês uma tabela, por exemplo, que os estagiários que trabalham com a gente elaboraram depois a correção dos professores, etc., que eles usaram como ponto de partida para daí fazer a correção do trabalho dos alunos, né? Então, a gente pode olhar, e é isso que a gente vai discutir depois, de compartilhamento com os alunos. Eu posso escolher vários critérios de comparação diferentes, não precisa nem ser todos esses, posso escolher alguns desses, mas e a partir desses critérios de comparação eu vou analisar as características de cada tipo de conhecimento, né? Nesse meio do caminho vai ter algumas semelhanças e algumas diferenças, mas dentro daquela ideia de não hierarquizar. Cada forma de conhecimento tem ali as suas características próprias e tem ali o seu momento, situação própria, passível de uso, que importe mais ou menos, né? O que eu preciso é saber do que eu estou falando. Se eu estou dizendo que isso é científico, então ele tem que estar dentro dessa lógica aqui, senão não se trata de um conhecimento científico. Agora, não ser um conhecimento científico, ser um saber tradicional, é um problema? Não, depende do que eu estou falando, aonde eu estou falando, aonde eu estou usando isso. O que eu preciso é ter clareza sobre essas coisas. Então, essa proposta inicial do trabalho vai por aí, né?
Cadê o negócio aqui? Vai por aí. Então, essa foi uma primeira etapa. Antes da gente passar para as outras etapas, para vocês descansarem um pouco da minha voz, eu vou passar para o Lucas falar, ele vai comentar um pouco, né, do que ele recorda, já faz um tempo que ele esteve envolvido aí nessa atividade, mas, sei lá, falar um pouco das impressões dele, do que ele achou de ganhos e equívocos aí que os alunos tiveram nesse tipo de atividade, mas, principalmente, ele vai nos contar sobre outros projetos que eu não conheço muito a fundo, são projetos nos quais ele está diretamente envolvido, só para a gente ter outros exemplos, outros referenciais, outras formas de trabalho. Então, só para localizar, até porque alguém perguntou isso aí, esses projetos todos que eu estou mostrando para vocês, hoje e amanhã, estou falando dos que eu estou diretamente. Então, eles são todos, na escola em que eu trabalho, desenvolvidos no segundo ano do ensino médio, que é o ano no qual eu leciono, né? Esses alunos que estão no segundo ano do ensino médio, eles já passaram no primeiro ano do ensino médio, no curso de filosofia, por um pedaço do curso que é sobre filosofia da ciência. Então, eles já leram trechos de textos do Kuhn, trechos de textos do Popper, então eles têm ali alguma noção dessa análise filosófica, um pouco social da ciência que a gente tenta resgatar nesse trabalho aí do segundo ano. Eles também já passaram, durante todo, né, o ensino fundamental, mas bastante reforçado no primeiro ano do ensino médio, um pouco por essa lógica de como funciona a produção do conhecimento científico, com bastante ênfase no uso de modelos explicativos. Isso é bastante trabalhado, principalmente em química e em física, no primeiro ano, em biologia também, no primeiro ano do ensino médio. Então, isso é algo que a gente vai resgatar, não só nessas atividades do projeto CTSA, mas em outras nas atividades individuais nossas, né? E estou falando tudo isso para daí passar para o Lucas, que vai contar sobre o que acontece no terceiro ano do ensino médio, para a gente começar a entender que tá super legal fazer isso daí no ano X, mas se ficar ali só naquele ano X, essa coisa se perde. Na verdade, a ideia é a gente criar um repertório e isso virar uma lógica, o aluno se apropriar daquela lógica de raciocínio, de análise dessas situações. E isso só vai ser só possível, né, atingir todos os seus potenciais, se isso não acontecer de maneira estanque, né? Esse maneira estanque pode ser numa disciplina só, mas também não adianta ser interdisciplinar num ano só, num momento só. Se você tiver vários momentos ao longo da formação do aluno, isso, então, permite que ele vá desenvolvendo esse olhar, essa forma de análise do mundo para essas relações entre ciência, tecnologia, sociedade e ambiente, né? Então, quanto antes começar, melhor. E aí, diferentes séries podem trabalhar diferentes problemas. Então, o Lucas trabalhou em 2 projetos no terceiro ano do ensino médio, e aí esses projetos não são ao longo do ano inteiro, são um pouco mais localizados, e é legal porque isso dá para a gente entender que nem sempre precisa ser, como eu disse, o que eu estou falando é um exemplo, né? Nem sempre precisa ser ao longo do ano todo, nem sempre precisa ser com essas disciplinas. Então, eu quis trazer o Lucas aqui, agradeço muito que ele tenha separado um tempo no meio das 302 disciplinas que ele dá. Ele falou que ele trabalha em 2 escolas, mas ele não contou que numa das escolas ele dá de que série até que série, Lucas? Do 7º do fundamental até o 3º do ensino médio. Vocês imaginem o número de lives e aulas e gravações de vídeo, etc., que o Lucas está envolvido nesse período de pandemia, então ele ainda separou um tempo para contar para a gente um pouco sobre esses projetos aí do terceiro ano, que tem uma característica diferente. Vai lá, Lucas, brigadíssima por você vir. Imagina, eu que agradeço você ter chamado para participar aí da live. Eu vou começar recordando um pouquinho a minha época de estagiário em 2016, quando nasceu o projeto do CTSA, falar um pouco sobre, começar pelos desafios dos alunos e depois falar sobre os avanços que a gente conseguiu detectar durante esse ano, o que eu consigo me recordar. Alguns desafios, primeiro fazer pesquisa em geral com fontes. Primeiro que eles não sabiam que eram as fontes confiáveis, eles não tinham feito os grandes projetos, grandes pesquisas, e caracterizar para eles, além das primeiras fontes que aparecem no Google, foi um desafio, mostrar para eles o que é uma fonte confiável, o que é uma fonte secundária, uma fonte primária, e também como colocar isso dentro do que a gente esperava que eles produzissem, né?
muitos alunos, eles não estão acostumados, e aí a estrutura de escola no geral, não está acostumado com fazer uma pesquisa nesse estilo do saber sobre ciências. Muitas vezes as pesquisas que eles fizeram era sobre um tema específico. Então eu tenho que fazer uma pesquisa sobre eutrofização, desequilíbrio ambiental. Ele vai lá, pesquisa sobre eutrofização, vai direto na primeira fonte que ele encontra no Google e desenvolve em cima daquela fonte ou duas fontes. Aqui eles perceberam que esse tipo de abordagem não era o que a gente queria e mostrou-se um desafio para eles, né? Justamente qual é o caminho que eu tenho para fazer para encontrar essas fontes, qual que é o caminho que eu faço para conseguir aproveitar as fontes dentro do meu texto e não apenas uma ou duas fontes, saber avançar sobre mais fontes. Então, saber navegar na internet, livros, referências, além do básico que eles carregaram até aquele momento do segundo ano do ensino médio, foi um desafio bastante grande. Assim, a gente teve um enorme aprendizado de como orientar os alunos sobre esses rumos de pesquisa e tudo mais, né? Além das fontes de pesquisa, algumas vezes os alunos, eles faziam alguns tipos de problema que era, os professores, eles entregavam a frase para os alunos já tinham meio que uma pré-concepção e eles tentavam achar fontes ou alguma coisa que se encaixasse na pré-concepção. Então, eles meio que se baseavam da conclusão já pronta. Não, isso eu tenho certeza que é conhecimento científico. E aí eles tentavam fazer um jeito dos dados se inserirem, da pesquisa deles se inserir na conclusão já pré-formada, né? E aí a gente tinha que trabalhar de algum jeito de mostrar a diversidade. Você não pode sair já com uma conclusão já pré-formada. E eu quero ligar esse problema já com o avanço na argumentação. Eles aprenderam a estrutura básica da argumentação que a gente busca trabalhar dado, justificativa, conclusão, ligar os dados com a conclusão com justificativa. E a gente queria justamente essa ponte entre uma justificativa fraca para uma justificativa embasada, com conhecimento referenciado, com uma fonte confiável. E aí esse daí foi um dos ganhos que a gente conseguiu ao longo do ano, meio que sair dessa escrita deles pouco embasada para uma escrita jamais embasada. Um argumento formulado com uma base muito fraca, com uma justificativa muito fraca, para argumentos mais elaborados, com justificativas, com as bases, que seriam bases científicas que estão por trás dessas justificativas, com qualificadores. Mas essa justificativa é válida nessa condição, só que não é válida em outra condição. Ou até refutadores. A gente encontrou uma outra pesquisa que diz contra, mas a maioria das pesquisas apontam para essa direção, uma ou outra aponta para outra direção. Mostrar uma limitação do seu argumento também faz do seu argumento um pouco mais elaborado. Então deu para perceber que ao longo do ano essa argumentação que eles construíram saiu de um nível um pouco mais básico para algo mais elaborado, e o fato da Tati, Ana e o Gustavo chamarem o professor de produção textual mostra que a argumentação foi alguma coisa que teve bastante investimento nesse projeto. Justamente o segundo ano, pelo que eu sei, de produção textual foca bastante na argumentação, né, dos alunos, então foi uma coisa que a gente conseguiu desenvolver bastante. Além de trazer um contexto um pouco mais amplo, eles fizeram uma pesquisa, um ganho, trabalhar com 3 ciências, né, foi o primeiro ano dessa integração de biologia, física e química. Então, sim, uma integração em que a gente consegue entender ciência não só fechada disciplinarmente, mas sim como ciências da natureza, construção do conhecimento científico, natureza do conhecimento científico, questões sociocientíficas. Então, temas que têm a ver com todas as ciências da natureza, e daqui a pouco eu vou dar exemplos de não só ciências da natureza, mas também ciências humanas.
conseguiram ver uma lógica atrás do porquê que tudo isso é chamado de ciência, né? O que é a ciência em si. Então, não necessariamente conteúdos conceituais, mas também com conteúdos procedimentais de habilidade de pesquisa e conteúdos atitudinais, que seja conhecimento de ética, e o próprio conteúdo conceitual sobre o que é ciência, tá? A construção sobre o saber sobre ciência, né? Isso daí foi bem bacana. Então, agora eu vou aproveitar o tempo para não me alongar muito, vou mostrar os 2 projetos que eu participei no 3º ano. Foi em 2019 e 2020, são 2 projetos diferentes. Vou projetar aqui para vocês. Vocês conseguem ver a minha tela, gente? Estamos vendo sim, certinho. Ótimo. Então, os 2 projetos interdisciplinares que eu participei, agora não como estagiário, mas como professor assistente. Então, eu estava junto com os professores, planejando, também corrigindo e tudo mais. A participação foi bastante ativa aí também. Tá? O projeto Mineração em 2019, o projeto Santa Água, o projeto Água foi em 2020. Vou mostrar os disparadores, o que motivou a gente, e depois mostrar um pouco da estrutura, tá? Então, vou começar com o projeto Mineração. E a nossa ideia inicial do projeto era justamente... o nosso disparador foi os acontecimentos de Brumadinho, que aconteceu no início de 2019, mas também já trazendo os acontecimentos do rompimento das barragens de Brumadinho, em Mariana também. A gente, basicamente, partindo dessa ideia de isso está acontecendo, isso é uma questão muito grave, a gente tem que falar com os alunos sobre isso, juntamos professores de diferentes áreas para discutir como que a gente poderia abordar, não só dentro das nossas aulas, das disciplinas, dos professores por si só, mas num projeto em que os alunos conseguissem, por si só, aprender, produzir coisas e depois se comunicar. Então, fazer um projeto com várias disciplinas, e aí as áreas que se interessaram em entrar nesse projeto foram biologia, química dentro de ciências da natureza, geografia e literatura dentro de ciências humanas, tá? Então, são essas 4 disciplinas que fazem parte do projeto Mineração e depois do projeto Água. E aí a nossa apresentação inicial para os alunos começa com disparadores. Os disparadores, eles vão funcionar como motivadores e possíveis pontos de vista de abordagem desse problema que a gente vai tratar aqui. Então, a primeira aula era baseada em mostrar imagens, vídeos, poemas, pesquisas, dados, que fizesse com que os alunos se interessassem pela causa e começassem a pensar no que eles poderiam investir o tempo de pesquisa deles, qual tema de pesquisa eles iam se aprofundar. Então, essa imagem foi colocada para eles. Aqui é o Pico do Cauê, que foi um local que antes era uma montanha, agora é um vale, é uma montanha invertida, e foi por causa do processo de mineração que acabou causando essa inversão, essa exploração dessa montanha. Então, aqui depois foi colocado um videozinho sobre o processo de trabalho. São imagens que mostram como que é o trabalho dentro da mineração, quais são as condições de trabalho, como que se apresenta o dia a dia aqui, até porque está distante da realidade dos nossos alunos. A gente não tem, e nós também, a gente não tem contato direto aqui em São Paulo com esse processo de trabalhadores de mineração. A gente precisa ter um pouquinho de noção sobre como que é essa realidade para a gente conseguir abarcar sobre esse tema de uma maneira um pouco mais profunda, né? Então, esse vídeo foi lançado. Além do vídeo, aí o vídeo ele vai continuar seguindo, eu vou seguir para outros slides aqui, só para mostrar. Eu fiz um recorte de disparadores, tá? Normalmente a gente tinha uns 40 minutos dedicados, aqui eu não vou conseguir apresentar tudo, mas fazer um recorte. A Lira Itabirana aí do Drummond também foi um disparador.
E aqui uma análise super interessante, e não foi só esse poema, foram vários outros. Aqui a atenção para o ano que foi publicado, e aqui problema super atual. Estão mostrando uma relação também da literatura, Drummond que cresceu e também fez vários poemas da região em que ele vivia, sobre as mudanças sociais que ele foi percebendo e foi sendo um motivador para justamente para os poemas que ele ia publicando, tá? A gente trouxe também um pouquinho sobre informações econômicas, então aí mostrando o crescimento, se vocês puderem ver aqui, o que está em cinza seria a importação, o que está em laranja é a exportação, e o que está em azul é a exportação, desculpa, o que é laranja é o saldo, tá? Então, o que interessa aqui mostrar é essa diferença, 2016 tem esse saldo, 2017 tem um saldo maior, 2018 tem um saldo maior ainda. Para a gente abarcar essas questões, a gente tem que ter um pouco de noção mais ampla. O setor mineral, a mineração, ela acontece por algum motivo, e a gente tem que dar uma analisada sobre a importância da mineração no âmbito econômico nacional. Então, mostrar o crescimento das exportações do saldo mineral também é relevante para a discussão que a gente está tratando aqui. Lógico que são vários outros dados que mostram a importância. Então, a mineração do ferro, ela é basicamente 65%, 2/3 do que a gente exporta é a mineração de ferro. Existe um papel muito importante no modelo exportador brasileiro, que é basicamente o modelo primário. A gente pega a matéria-prima que exporta bastante, ele é bastante concentrado nisso, tá? E aí já deu para ver que apareceu a literatura, que apareceu a geografia, e aí depois a biologia e a química vem falar um pouquinho sobre consequências ambientais, ou a queda da barragem, consequências ambientais, elementos químicos que afetam a biodiversidade, o rio poluído deixa de abastecer populações que dependem desse rio, afeta também a biodiversidade, a atividade econômica, a própria agropecuária é afetada, a fertilidade do solo, a lama, e além dos aspectos ambientais, o ar também está, então, vários níveis, atmosfera, litosfera, hidrosfera, biosfera, todos afetados por essas consequências ambientais. A gente também traz uma ótica da saúde, quais são um pouco dos problemas de saúde decorrentes do desastre. Aí são o que as pessoas, uma nuvem de palavras do que as pessoas elas alegaram ter. Então, é basicamente entrevistas que falavam quais foram os problemas que vocês tiveram depois do que aconteceu, né? As pessoas que moravam na região. Dá para ver que não é baixo o número de palavras que existem aí, e algumas palavras estão em letras bastante grandes. Os problemas de saúde são muito altos nessa área. E aí, basicamente, o que a gente usou de disparador foi o que queremos saber sobre mineração no Brasil. O desastre envolvendo a Vale em Brumadinho e a empresa Samarco Vale em Mariana suscitam muitas questões interessantes, né? E aí, o que a gente gostaria de saber sobre esse assunto? Se a gente falar de mineração de um modo muito genérico, vai ficar um tanto quanto complicado pedir para os alunos simplesmente, pesquisa sobre mineração, mas pesquisar o quê? É muita coisa. A gente decidiu, então, subdividir em áreas e temas, tá? Então, a gente dividiu meio que metade da turma para aprofundar sua pesquisa no eixo que a gente chamou de ciências humanas, que eram coordenados pelos professores de geografia e literatura, e existe também o eixo das ciências naturais, coordenado ali pela biologia e pela química, né? Os das ciências humanas abordaram 5 temas, então cada grupo de alunos poderia se inserir em 5 temas possíveis, e aí dependente totalmente do interesse deles, né? A gente tinha, então, um total de 10 temas, juntando os 2 eixos, ciências humanas e ciências da natureza, em que os alunos
poderiam inserir o interesse maior deles. Então, história da mineração, modelo primário exportador brasileiro, sobre a Vale, mercado mundial de minérios e a natureza como um recurso econômico ali, e o eixo das ciências da natureza, mineração, rejeito e barragens, impactos da exploração mineral, tá? Então, a exploração mineral traz impactos em si, aí depois do rompimento das barragens, quais são os impactos do rompimento da barragem, os ambientais ali no tópico 3 e o da saúde no tópico 4, e aqui o desequilíbrio ecológico resultando em surto de doenças de abrangência nacional. Interessante falar sobre esse tema, que coronavírus tá aí, é um tema super sempre em pauta, né? Como que desequilíbrio ecológico pode levar a surtos de doenças, né? Aí em nível global até. Aqui, essas frases que aparecem antes são partes de poemas, a maioria do Drummond mesmo, que eram disparadores, que ajudavam a mostrar uma relação entre os temas que a gente escolheu com os poemas construídos, tá? Então, essa foi a estrutura do projeto de mineração. Na verdade, quais são os temas, qual que era o objetivo, gatilhos e direcionamento. Não mostrei para vocês ainda a estrutura. Por quê? Porque a estrutura do projeto de mineração foi muito parecido com o projeto Santa Água. Então, vou mostrar os temas do projeto Santa Água, e aí depois eu parto para mostrar para vocês qual que é a estrutura geral dos dois projetos. Então, esse projeto Santa Água, ele aconteceu esse ano, 2020. Os dois projetos, eles foram implementados no primeiro semestre, tá? Terceiro ano, lá tem uma especificidade de projetos assim, ser mais fácil coordenar no primeiro semestre. No segundo semestre, a gente tem alguns alunos que acabam fazendo cursinho, não tendo as tardes livres para a gente conseguir trabalhar. Então, foi uma proposta também ser um projeto de fôlego, feito a curto prazo. Então, normalmente, ele dura ali de abril, maio e começo de junho. São 2 meses de projeto mesmo, tá? Não é um projeto ao longo do ano como o que a Tati está falando. Então, o projeto Santa Água, na verdade, ele teve vários disparadores, né? Alagamento do colégio, tá? Um dos disparadores foi o evento que aconteceu no começo do ano, que fechou a escola por alguns dias. O colégio alagou, e aí a gente falou, olha, a gente tem que abordar essa questão, não só ela, né? Que é uma questão bem local e bem específica da realidade dos nossos alunos, mas também de outras várias questões sobre os super temporais, deslizamentos, alagamentos que acontecem em regiões urbanas que a gente ouve falar todos os anos, a crise de água que ocorreu em São Paulo e acontece em vários outros locais, o problema no final do ano passado do derramamento de petróleo ali na costa nordeste, que foi vindo para a região sudeste, né? Então, as águas oceânicas, como que a gente pode discutir? A crise da água, que eu já falei, aqui seria uma imagem do reservatório para mostrar a ideia do volume morto, e a própria poluição de águas por agrotóxicos, por vários outros fatores. Então, a gente partiu de vários disparadores, não apenas únicos, mas a água meio que foi um tema que a gente conseguiu encontrar que integrou muitos temas que gostaríamos de falar em várias áreas, né? Então, a gente gostaria de falar sobre conflitos por água, sobre água como recurso econômico, sobre impactos ambientais em relação a águas oceânicas, sobre água e alimentação. Então, foi um tema integrador que a gente conseguiu partir de alguns disparadores desse ano. A gente trouxe mais informações aí, as queimadas na Austrália. Essas imagens aqui mostram um pouquinho da ideia da água virtual, que eu não sei se todos conhecem aqui essa ideia. Seria mais ou menos a água que está embutida na produção de produtos diversos aí. Pode ser um produto de têxtil ou alimento ou qualquer outra coisa que é produzida, gasta-se água para produzir
aquele alimento, e aqui a água virtual seria o montante de água gasta para conseguir produzir ali, por exemplo, para produzir uma xícara de café, 125 ml são gastos 140 litros de água ali no cultivo de café, no transporte, no processamento, na produção, na embalagem e tudo mais. Tudo, até chegar na xícarazinha, foi gasto 140 litros no processo, tá? Então, essa daqui é uma ideia também que a gente usou como disparador. Crise da água aqui, justamente aquele caso da geosmina que aconteceu no Rio de Janeiro também foi um disparador que a gente acabou usando. O processo que aconteceu ali na região Nordeste de... esqueci o nome, mas era lá no Rio São Francisco ali que... gente, desculpa, a parte de ciências humanas ali realmente não é um grande domínio da minha parte, mas a gente discutiu também conflitos por água, tá? Bastante altos na região semiárida do nosso país, tá bom? E aí a gente colocou como tópicos, dividimos novamente em eixos ciências humanas e ciências da natureza. Os nossos temas são esses daí. O primeiro foi conflitos por água, e a gente colocou possibilidades de abordagem também. Então, dentro desse tema conflitos por água, os alunos tinham que escolher um subtema, né? A gente colocou alguns que ficam sugeridos aí. A cidade e suas águas, aí mostra uma imagem da retificação do Rio Tietê, do Rio Pinheiros, no caso, tá? Então, aqui a gente tem o rio que normalmente é curvo, cheio de mata ciliar, e o processo de retificação dele, que a gente tem atualmente, né? Água como recurso econômico, aqui mostrando um pouquinho de como que a água é consumida no nosso país, alguns temas de abordagem, algumas possibilidades, tá? Água na cultura, arte e religiões, alguns livros, algumas religiões que abordam o tema da água, abordam o tema da seca, da falta de água também, que é um tema super relevante para o nosso tópico de pesquisa, e esses são os 4 tópicos inseridos dentro de ciências humanas nas mesmas disciplinas, geografia e literatura. Partindo para biologia e química, a gente tem também 4 temas. O primeiro tema foi água e mudanças climáticas, falando sobre a importância da Amazônia para a irrigação aqui na região sudeste, sobre aquíferos, sobre o aquecimento global e a modificação no regime hídrico, a modificação do volume do mar, como que afeta algumas regiões que são ilhas, que podem não existir mais daqui a algum tempo. Então, vários temas relacionados a mudanças climáticas. Água e alimentos, várias abordagens também, a água virtual e pegada hídrica, que eu já falei para vocês, que é um montante de água meio que embutido ali em cada produto que a gente consome. Os agrotóxicos, que são bastante usados, que contaminam águas, que possuem várias consequências e que aqui mostram um pouquinho de como que o Brasil libera muito mais agrotóxico do que outras regiões, tá? Então, uma questão também política sobre a regulamentação da liberação de agrotóxicos no Brasil comparando com outros países. A contaminação de água aí na agropecuária, na piscicultura, na avicultura, a importância econômica dessas áreas e como que essas áreas mesmo acabam impactando muito o consumo de água dentro do nosso país, né? Então, uma abordagem... Lógico, quando a gente divide em ciências humanas e ciências da natureza, a gente não quer que o pessoal de ciências humanas fale simplesmente sobre aquele tema, se foque apenas em ciências humanas, ou o pessoal aqui fale apenas de biodiversidade e ciências da natureza. A gente faz uma forma de facilitar a divisão e para eles terem um direcionamento mais fácil, mas não quer dizer que porque eles estão aqui que eles não têm que falar de questões que podem estar super relacionadas com geografia, trazer coisas da literatura que eles possam usar aqui também, tá? É uma forma de organização didática que facilita um pouco a organização nossa e dos alunos, né?
Água e saúde também, então várias doenças que são decorrentes desses impactos na água, poluição por agentes químicos, por agentes biológicos. E aí, o último tema, águas oceânicas, aí petróleo, plástico, branqueamento de corais, vários outros consequências, aproveitando até o projeto de mineração, que daria para falar sobre os impactos da mineração que chegam a águas diversas, né? Também águas oceânicas. Daria para falar tanto de saúde quanto de águas oceânicas aqui nessa abordagem, tá? Então, o projeto Santa Água se concentrou sobre esses temas e aqui está um pouco do cronograma que a gente usou para estruturar o projeto, tá? Então, primeira etapa era apresentar o projeto, separar as turmas em eixos e depois nos temas e depois subtemas, tá? Então, basicamente, a primeira etapa é saber o que cada aluno quer, o que cada um vai pesquisar, dar um pouco de autonomia para o aluno escolher o tema, nesse caso, de acordo com a afinidade, e montar grupos de trabalho que eles possam trabalhar colaborativamente, mas tinha uma produção individual, tá? Então, na etapa 2, eles deviam fazer a entrega de uma produção individual e depois da produção individual teria uma entrega coletiva, tá? Então, a entrega individual é basicamente olhar fontes bibliográficas, eles deveriam pesquisar diversas fontes bibliográficas, selecionar 3 que eles achassem relevantes e interessantes, e eles deveriam fazer um pequeno texto justificando a escolha dessas fontes bibliográficas, né? Então, sei lá, poderia escolher um artigo, uma notícia e uma outra fonte que fosse um vídeo, por exemplo. Eles deveriam entregar para a gente essas 3 fontes e um textinho que me dissesse uma síntese do que aquela fonte fala, uma justificativa do porquê que aquela fonte era relevante para a pesquisa como um todo, sobre aquele tema, e um pouquinho do porquê que ela poderia ser considerada uma fonte confiável, uma fonte científica confiável para a pesquisa, tá? E partindo dessas fontes, e lógico que contando com a ajuda de estagiários que ajudaram na correção, davam esses feedbacks, depois eles faziam uma produção coletiva com questões norteadoras. Então, basicamente, a produção deles vai ser guiado por 2 ou 3 questões norteadoras. São basicamente as perguntas de investigação. O recorte temático e as perguntas norteadoras, tá? Então, a gente vai falar sobre esse subtema especificamente. Então, dentro de água e mudanças climáticas, eu quero falar especificamente sobre a importância da Amazônia para o abastecimento hídrico na região sudeste e como que isso impacta na economia e na sociedade, tá? Ainda é um pouco amplo, mas vamos falar que eles resolveram fazer um recorte temático mais ou menos nessa direção. Aí eles deveriam fazer perguntas que fechassem ainda mais a investigação deles, para eles não fugirem, tá? Então, a partir desse momento, a partir do momento que eles definiram boas questões norteadoras, a gente abordava todas as produções deles sob a ótica dessas perguntas. Se eles procuraram boas referências para essas perguntas, posteriormente, lógico, se eles fizeram um texto abordando profundamente essas perguntas, se essas perguntas foram bem referenciadas, se elas foram bem exploradas, era basicamente o norte que a gente partia para aprofundar, tá? E eles elaboraram também questões para especialistas, isso ocorreu em 2019, esse ano pandêmico a gente não conseguiu chamar especialistas, mas no caso do projeto de mineração chamamos um geólogo, uma médica e também tinha mais alguém. Eu não estava nesse dia dos especialistas, então eu acabei perdendo. Mas era uma pessoa da área de geologia, uma pessoa da área de saúde, uma pessoa da área de ciências humanas, se eu não estou enganado, era uma socióloga, que veio falar sobre as questões, e aí responder questões dos alunos e falar sobre abordagem sobre o projeto de mineração.
com os alunos, tá? Então a gente fez uma palestra com especialistas em que os alunos faziam perguntas antes, a gente compilava essas perguntas e mandava para os especialistas, eles já na palestra deles respondiam algumas perguntas e depois seguiam uma sessão de tirar dúvidas. A partir dessa palestra e com as nossas devolutivas, os alunos faziam uma pequena produção textual, que era a primeira versão do trabalho, então basicamente um texto, um ensaio, um artigo, que eles aprofundavam justamente essas questões norteadoras que eles selecionaram e a gente já deu o ok. E aí a gente dava a devolutiva da primeira versão, depois da devolutiva da primeira versão, eles faziam a produção coletiva da versão final, que seria uma versão de divulgação. E aí a gente escolheu a plataforma do Google Sites, que ela é bem amigável, para eles poderem colocar diversos recursos, consigam colocar imagens, links de pesquisa, vídeos, infográficos, conseguiam visualmente fazer um trabalho de comunicação desse projeto deles muito eficiente, né? Então, eu vou mostrar daqui a pouco um pouco para vocês só o modelo de alguns sites, para vocês verem o que eles produziram. E a quinta etapa era meio que um fechamento, justamente uma discussão coletiva entre alunos e professores com perguntas disparadoras transversais, tá? Então, os professores trouxeram algumas perguntas que poderiam ser transversais aos temas, tanto de ciências humanas e ciências da natureza, que pudesse suscitar discussões coletivas sobre todos os temas, ou sei lá, 2 temas discutiam juntos e já era compartilhado com os colegas. Então, tentou fazer esse fechamento coletivo com algumas perguntas que fizesse com que os temas das pesquisas aparecessem, tá? Esse daí foi um modelo que a gente foi construindo ao longo do ano, tá? Vou mostrar só 2 exemplos rapidinho do projeto de mineração. Eu não sei como que a gente está com tempo, eu tenho que fechar. E falei bastante tempo, né? Então, mostra os exemplos que é legal, mas são 10 para 5. A gente encerra com a sua fala, daí eu só conto o que vai rolar na aula da manhã e a gente pode encerrar. Então, ó, impactos ambientais, só para mostrar a carona do site, como que ficou. Aqui colocou uma introdução, aqui para se aprofundar, e aqui tem uma guia lateral também que os alunos colocaram sobre diferentes casos que eles exploraram, imagens, esquemas, vídeos, tá? Então, esse daqui é um exemplo que a gente pode seguir. Um outro exemplo aí, partindo para ciências da natureza. Os ecos em Vale, Mariana e Brumadinho, tá? Então, aqui eles tinham um comecinho, os objetivos do site, da divulgação, para quem se interessasse, rompimentos, consequências dos rompimentos, medidas reparativas, só para vocês darem uma olhada sobre a possibilidade dessa plataforma de usar também, tá? E é basicamente isso, tá? A gente usava rubrica para fazer avaliação, a Tati já falou na rubrica, mas basicamente a avaliação era processual, a gente corrigia cada etapa, dava feedback para os alunos irem construindo no durante. Então a nota deles não foi só pelo site, o site também, mas pela produção intermediária, pelas pesquisas de fontes, pelo recorte temático, né? E a gente sempre deixava a rubrica para ser bem limpo, com o que a gente esperava, quais eram as nossas expectativas para cada produção. A partir das expectativas que estão aqui, a gente elaborava as rubricas para dar os feedbacks mais completos para eles, né? Então, era isso, pessoal, a estrutura. Desculpa ter passado o tempo aí, acabei falando muito, mas... Não, nada que se desculpar, Lucas. A ideia é bem essa mesmo, de poder mostrar alguns exemplos, e esses exemplos são incríveis. Eu só queria contar que a gente meio que largada, né, na aula que vem a gente vai se aprofundar melhor em exemplos de questões sociocientíficas, começando por tentar definir o que são questões sociocientíficas, mas o que o Lucas já apresentou hoje são exemplos, né, de trabalhos com questões sociocientíficas, 2 projetos ali, que eu quis aproveitar o Lucas hoje, porque amanhã ele não pode estar com a gente, ele está cheio de aulas, então vamos inverter um pouco, mas definir melhor ou enxergar a partir desses projetos que o Lucas colocou, o que tem de elementos de questões sociocientíficas ali, como que a gente trabalha com isso, vai ser a essência da aula de amanhã, tá? Mas, então, eu queria deixar esse finalzinho nosso para vocês fazerem
perguntas, e principalmente para o Lucas, que não vai estar aqui amanhã. Se tiverem perguntas, comentários, muito bem-vindos. Aquele momento de ouvir os grilos. Sim. Estão perguntando sobre a lista de chamada aqui. Essa é sempre a pergunta principal. Perguntaram sobre a aceitação dos alunos, acho que em relação aos projetos. Como foi a aceitação dos alunos? Fala você, Lucas, desse daí, depois. Sim, eu acho que a aceitação ela foi melhor esse ano em relação ao ano passado. Os projetos em si, existe uma resistência muito grande a fazer projeto. Eu já tenho todas as matérias que eu tenho na minha grade, ainda quer colocar mais um projeto para a gente pesquisar e tudo mais. Existe uma certa resistência dos alunos. Também dentro daquela história de não querer fazer um projeto de pesquisa com várias fontes e tudo mais, isso sempre acontece. Mas também existe um ganho, os projetos bacanas que os alunos se envolvem, eles buscam melhorar e eles sempre vão na correção atrás do como que eu faço para melhorar esse ponto e não necessariamente querendo saber da nota. Então, assim, médio, sempre vai ter aqueles alunos que vão criar uma resistência, não vão querer fazer e tudo mais, mas existe uma parcela dos alunos que acha muito bacana, que fala, inclusive, que dá sentido, que gosta bastante de fazer esse tipo de projeto, que sai do âmbito disciplinar e pode conversar sobre vários temas, né? Essa é uma coisa que eu vou querer explorar mais amanhã, principalmente no final da aula de amanhã, porque essa aceitação dos alunos, ou não aceitação em alguns casos, passa por a gente conseguir ou não criar uma cultura escolar em torno disso, né? Muitas vezes se fala eu estava assistindo um webinar que, inclusive, eu coloquei nas redes sociais sobre questões científicas, que no final falava assim, a gente fala muito às vezes do professor tradicional, ou mais que não gosta de fazer assim, assado, mas também tem o aluno tradicional que tem um pouco mais de dificuldade de se mexer, ou de fazer essa coisa desse jeito processual. Um pouco, claro, tem a ver com as características individuais de quero ficar mais sentado, assim, só absorvendo, e um pouco o quanto que as diferentes disciplinas, ao longo das várias séries, dos vários anos letivos, vão estimulando esse tipo de trabalho, né, mais ativo, mais interdisciplinar, né, então criar a cultura escolar passa por isso. Então, no momento em que você consegue, tendo etapas diferentes, não só ao longo de uma série, mas de preferência de uma coisa vertical, que comece desde o ensino fundamental, essa aceitação tende a aumentar, e o tipo de trabalho, de envolvimento com ele, tende a aumentar muitíssimo, né? Mas a gente agora está nesse projeto CTSA de maneira interdisciplinar, já é o nosso quinto ano junto, a gente sente muita diferença do que foi em 2016 e do que está acontecendo esse ano, né? Do nível de envolvimento dos alunos. Então, assim, primeiro vai criando uma cultura do que um ano conta para o outro, do que foi, deixou de ser, o quanto que se descabelou naquele projeto. A gente também muda, né, as coisas, como o Lucas falou assim, não tem, às vezes, tanta disposição para fazer uma coisa que seja muito extra do espaço de sala de aula. Mas, então, quanto mais a gente colocar dentro do espaço de sala de aula, menos esse problema, mais esse problema vai ser eliminado, né? O quanto que você vai usar isso de atividade das aulas, seja relacionando com as aulas, seja dando tempo de aula para essas pesquisas, essas produções acontecerem, né? Isso é um dos jeitos de começar a resolver isso. Mas acho que o principal ponto é o quanto que a gente consegue ter integração entre as séries também. Uma das coisas que a gente começou a ouvir na escola, logo quando eles começaram em 2019, né, com o projeto Mineração, eram alunos do terceiro ano vindo para a gente do segundo ano falar: vocês enganaram a gente que acabou o CTSA, tem CTSA no terceiro ano também, só não chama CTSA. É o CTSA 2, né? Que o nosso projeto no segundo ano chama projeto CTSA, porque ele tem vários temas ao longo do ano todo. Mas, na verdade, tudo isso é CTSA, né? Inclusive o projeto Terra, que eles fazem no 8º ano, né? E que agora a gente começa a explicitar cada vez mais, que sabe, esse projeto CTSA, na verdade, o projeto Terra era
CTCA. Por quê? Porque tem tal coisa, tal coisa, tal coisa. Então, começar a criar essa cultura e essa conversa entre séries ajuda muito nessa aceitação. Mas também passa por ouvir os alunos, entender de onde vem algumas recusas, né? E a gente conseguir mudar. Todo ano a gente muda. Então, por exemplo, essa coisa do vídeo que eu mostrei para vocês não é mais um dos produtos finais que a gente apresenta, porque daí a gente deixa um pouco mais de tempo nessa primeira etapa, para que a gente gaste outro tipo de tempo numa segunda etapa, que eu vou contar na aula de amanhã, na elaboração de um debate. Então, a gente também está mudando essa estrutura do projeto, tentando conversar com tudo isso. No final, o que a gente quer é que seja um aprendizado de todos, né? Então, essa é a ideia. Então, tem aceitação, mas também tem recusa, tem um Mas deu para ver que, na minha experiência, a aceitação desse projeto, que é no terceiro ano, que eles já passaram pelo segundo, que já foi em 2019, 2020, em que o projeto, como um todo, os projetos interdisciplinares já tinham um pouco mais de estrutura consolidada e tudo mais, a aceitação dos alunos é maior mesmo, né? A gente constrói essa estrutura ao longo dos anos. Mais alguma dúvida? Eu posso perguntar por aqui mesmo? Claro. Por conta do projeto ser no ensino médio e por conta dos exames, né, dos vestibulares e Enem, tem uma cobrança em relação ao projeto contemplar determinados conteúdos? Olha, falando da experiência do terceiro ano, normalmente o nosso disparador é alguma coisa atual, então não é alguma coisa de causalidade. A gente faz esse projeto por causa do vestibular, mas se a gente está querendo trazer alguma coisa atual mesmo para os alunos, de contexto, de fazer sentido, acaba sendo indireto. Por pegar alguma coisa atual, e atualidades a gente sabe que são coisas que vão cair no vestibular, a gente acaba abordando também assuntos que podem ser tratados em vestibular, tá? Mas não existe nenhuma relação de, sei lá, um dos objetivos é tratar de algum assunto que seja tratado no vestibular. Não existe um objetivo assim no projeto, tá? Os objetivos são outros. A mesma coisa para o segundo ano. E, na verdade, esse é um projeto que nasce dos professores e não da estrutura escolar, não da coordenação, da direção, né? São professores que consideraram interessante fazer esse tipo de trabalho, conversar entre si, apresentaram a proposta, então, nos dois casos, né? Tanto do segundo quanto do terceiro ano, e apresentaram a proposta para a coordenação para ver como que a gente consegue, então, criar uma estrutura para que isso possa acontecer. E aí, esses professores, então, pensaram em quais seriam os temas relevantes, qual é a relação também das suas áreas de competência, o que eu sou competente ou não de abordar, não vou me meter a falar também, claro, que eu sempre posso e aprendo muito ao longo desses projetos, novas coisas, vou ter que estudar um monte para poder orientar esse tipo de trabalho, mas, assim, tem um limite, né, não vou aprender algumas coisas do zero total, que senão também não tem condições. Então, e quanto mais relações você tiver diretas com as disciplinas que estão, com os conteúdos que estão sendo trabalhados nas disciplinas, melhor, porque daí não fica um projeto à parte, como se fosse uma disciplina a mais, né, esses projetos, de fato, fazem parte dessas disciplinas. Então, tudo isso é o que vai guiar quais são os temas, né, quais são os temas que estão sendo abordados naturalmente naquelas disciplinas que faz parte do currículo daquelas disciplinas, naquelas séries, o que são temas de interesses dos professores, o que pode ser tratado de maneira interdisciplinar, porque alguns você pode deixar para trabalhar sozinho, na sua aula, da sua disciplina, né? Então, não tem assim, um direcionamento da escola, muito pelo contrário, esses projetos foram criados pelos professores e propostos para a escola, que oferecem um super apoio. A gente vai falar um pouco amanhã dessas questões de infraestrutura, começando pelos estagiários, e daí a Bruna vai poder falar um pouco amanhã. Então, a escola é fundamental, a estrutura da escola, o apoio da escola em N sentidos é fundamental para isso, mas isso é a criação dos professores, então não tem uma pressão. Mas como o Lucas disse, como a gente está tratando de temas atuais, relevantes, esses naturalmente eles vão se ligar com temas abordados em vestibulares diversos, Enem, etc.
Aqui tem uma pergunta sobre se esse projeto é desenvolvido fora do horário escolar, e aí se você considerar o horário escolar dentro da sala de aula e tudo mais, parcialmente. Tem algumas etapas que são desenvolvidas em sala de aula, dentro do possível, dentro do factível, mas sim, que nem aquela, dentro do que eu mostrei da estrutura do projeto de mineração. Depois que eles fazem as pesquisas individuais e vão fazer o que é o recorte temático do grupo, o que é as perguntas norteadoras, a gente faz em sala de aula. Ali tem professores estagiários para dar apoio, para ajudar, direcionar, mediar mesmo isso. E é muito rico esses momentos justamente porque a gente está mais ali na hora, tirando dúvidas e elaborando. Então, algumas etapas dá. A parte de produções um pouco mais elaboradas não dá para fazer totalmente dentro do momento de aula, mas dá, por exemplo, para eles trazerem uma primeira versão e a gente discutir em uma aula com eles as primeiras versões que foram produzidas, termos gerais, os feedbacks são feitos no momento da aula e também pelo arquivo, né? Então é parcial. Tá? Eu ia até falar, acho que vai ser algo que vou tentar salientar mais amanhã, que é até a dúvida que falaram aqui, se é dentro da aula de biologia, que o projeto, ele meio que acontece concomitante com as outras coisas, né? Então, meio que você não para tudo para, por exemplo, abordar o CTSA. Então, ele acontece dentro da aula de biologia, da aula de física, de química, de produção de texto. Os professores, eles meio que intercalam, né, entre eles, vamos dar as instruções do CTSA, mas dentro da aula, justamente para tentar dar essa ideia de que o CTSA não é uma coisa separada, né, a parte do currículo, para tentar amarrar com o próprio segmento das disciplinas. É um pouco complicado, amanhã a gente vai falar um pouco mais disso, mas é dentro da aula, só que é meio até difícil de explicar, porque às vezes você vai ter uma aula de biologia que vai ser voltada para o projeto CTSA, mas às vezes dentro da aula, do tema mesmo que a professora ia falar, ela cita, a gente vai fazer tal coisa do projeto amanhã. Então é meio que tentar colocar mesmo no decorrer do currículo, decorrer da própria rotina escolar, para passar essa ideia para os alunos que não é algo à parte, é algo que está dentro mesmo da disciplina. Então é um esforço legal assim que tem lá. Uhum. E a gente vai criando N estratégias de dúvida específicos para esses projetos, enfim, tem horários que a gente cria dentro desse horário escolar, porque o horário escolar não é só horário de aula, né? O horário de lição de casa é também parte do horário escolar, aí o que você vai poder fazer é dosar as lições de casa de outras disciplinas nesse período, então a gente vai ter que conversar com colegas das outras disciplinas dessa mesma série, nos momentos de entrega, de etapas do projeto, tudo isso tem que ser mais ou menos articulado. Não estou dizendo que é perfeito, sensacional, todos cometemos erros, mas amanhã a gente tenta explorar um pouco mais essas questões práticas de como tentar aplicar isso, pelo menos a partir da nossa experiência. Sim? Acho que a gente encerra por hoje, né? Já teve bastante gente que saiu. Então, amanhã a gente volta para se aprofundar mais nas questões sociocientíficas. Sem o Lucas, infelizmente. É uma pena, queria muito estar aqui. Eu vou ver a gravação depois. Muito obrigado, gente, pela presença e tragam perguntas aí para a gente amanhã para enriquecer a discussão, não ficar só uma falação nossa, e sim uma troca aqui, tá? Isso mesmo.